Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós somos a Sara e o Nuno e viajamos de forma minimalista na nossa carrinha transformada em minivan. No vídeo anterior, chegámos a um novo país. E já estamos na Turquia oficialmente! Onde tivemos as nossas primeiras impressões, tanto culturais como culinárias. Neste vídeo, iremos conhecer 2 sítios muito turísticos na Turquia, mas para isso teremos de conseguir evitar as multidões. Aqui é um bom sítio para caminharmos escondidos. Fiquem até ao final do vídeo para descobrir como ter estes lugares praticamente vazios e subscrevam o canal para seguir a viagem. Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos na Turquia e hoje vamos explorar um dos sítios mais turísticos aqui do país, que é Efesos. Umas ruínas muito importantes de uma cidade muito antiga, romana. Portanto, o parque de estacionamento também é pagar, já pagámos 50 liras, cerca de 2,5€ para o parque de estacionamento e agora vamos comprar os bilhetes. Siga! Já estamos aqui na entrada, não há pessoas, mas há muitos gatos. Eles já sabem que os turistas estão a chegar. Portanto, a entrada é 400, que é cerca de 19€. Portanto, como nós chegamos cá às 8 da manhã e estava às 8, ainda temos o sítio só para nós. Este sítio vai estar completamente cheio de gente hoje, de certeza absoluta. E este edifício é a livraria, um dos edifícios mais emblemáticos. Portanto, este edifício foi bastante danificado aqui durante um terremoto e dá para ver aqui nestas colunas como é que foram reconstruídas. Portanto, ele estava assim, não tinha toda esta estrutura. Só em 1978 é que eles reconstruíram à forma original. Isto é como seria por dentro. E supostamente só escavaram 20% de todo o sítio arqueológico. Foi uma grande cidade e que na altura viveram aqui cerca de 200.000 pessoas. Portanto, é bastante para esta altura. E estamos agora a chegar ao teatro. Então, estamos aqui no anfiteatro onde muitos gladiadores e leões lutaram ali até à morte. Agora temos 2 cães. E a imagem como isto seria antigamente, seria algo assim deste género. Desde o palco temos aqui uma bela passagem. Tem aqui esta pegada bem cravada aqui. Isto indicava que para a casa bordel era por aqui. Tem aqui um coração, também uma bolsa cravada aqui, não se vê bem, mas de dinheiro. E um buraco ali. Portanto, os homens tinham que ter um pé no mínimo deste tamanho e dinheiro suficiente para encher aquele buraquinho para poder ir até a casa de bordel. Caso o pé fosse mais pequenino, não podia entrar porque queria dizer que era menor. E caso não pudessem, iam para a livraria, que era aqui para o lado. Lemos e ouvimos os guias a explicar. Sara, é aqui o bordel? Não, são as latrinas. Latrinas? Fixe. Vamos ver então como é que é latrinar aqui. Temos que esperar para ver as latrinas. Há muita gente intrigada com elas. Nós também. E nós também. Portanto, isto são literalmente casas de banho públicas e dá para ver que não há muita privacidade. não, e isto era só para homens, porque acho que lemos que as mulheres não tinham acesso a estas casas de banho. Realmente tem a forma para o homem, né? E imaginem estar assim lado a lado, deve ser bem engraçado e era um acto. Sim, na altura era um sítio para socializar, portanto vocês estão aí a fazer o vosso business e estão a socializar. Depois, como não havia papel higiênico na altura, obviamente, era usado uma esponja e a água que corria por aqui Era limpa? Era supostamente a água limpa e eles depois punham a esponja aí. Agora, depende de quantas esponjas estavam disponíveis, porque se começasse ali
Quando a esposa chegasse aqui, meu Deus. Isto é uma das primeiras casas de banho públicas a serem inventadas. Portanto, aqui nas casas de banhos públicas, toda esta parte era coberta, mas o interior não tinha ali água. Era a parte para arejar os cheiros. E não tinha telhado. Não tens vergonha? Ele não tem vergonha porque o pessoal aqui ia à casa de banho todos uns ao lado dos outros, sem problemas. Pagámos 20 euros cada um para entreter um gato. Portanto, este é o Adrian Temple e também temos aqui uma foto para mostrar como é que isto era na sua glória. Estamos agora aqui na Coret Street, a rua principal de acesso aqui a toda esta cidade. Isto seria mais ou menos assim. Aqui o pavimento é todo em mosaico e é brutal. Também tem um teatro, mas bem mais pequeno que aquele que nós já visitamos. Pequeno teatro. Tadã! Aqui Então, está aqui- o pequeno teatro. Aqui era para as elites, para pequenas performances musicais ou para reuniões das chefias. Portanto, aqui esta estátua é a estátua de Nike, que é no fundo a deusa da vitória, e realmente o símbolo da Nike inspirou-se tanto no nome desta deusa, assim um bocado como Na forma. a forma. E como prova, isto é ela. Ok, aqui dá para ver o quanto é que foi escavado só nesta área. Portanto, tudo o resto ainda muito mais. Mas a altura é impressionante, 2 metros de altura de terra estava por cima nesta área de ruínas. E se olharmos a toda a volta, tem terra por todo lado, portanto é por isso que eles dizem que só 20% da cidade é que está descoberta. Estivemos 6 horas aqui dentro, mas foi muito na descontra. Sim, nós paramos imenso tempo. Yeah. No fundo, acho que no máximo 4 horas teríamos visto tudo. Mas Yeah, assim, yeah. o Sem dúvida. sítio não tem muitas sombras e então quando está sol a bater está mesmo muito calor. Agora, a 1 da tarde, está complicado. Está muito sol, muito calor, tem muita gente. O parque de estacionamento está completamente cheio agora. Portanto, o nosso conselho é virem aqui estacionar no Parque Norte e não no Sul, porque a maior parte das tours começam logo pelo lado do Sul e depois descem, e assim dá-vos tempo para, logo na primeira hora, irem diretamente à livraria, que é o sítio mais emblemático, mais bonito de todo o complexo, e podem apreciar aquilo durante meia horita ou 1 hora, digamos, sem a multidão toda que depois chega. E depois também tem aqui estas árvores, portanto, a carrinha está à sombra e é espetacular. E agora vamos continuar. E agora vamos continuar, temos mais 2 horas e 45 de trajeto para fazer. Ok, literalmente acabou de passar provavelmente o presidente da Turquia por nós, porque passaram bastantes carros de polícia e depois 2 autocarros com a foto dele, portanto deve ser a comitiva dele, porque vai haver eleições. Se calhar ele viu a ciganita. O dia já estava a escurecer, mas tínhamos finalmente chegado a um dos sítios mais turísticos da Turquia. Portanto, nós chegamos após 3 horas de conduzir por uma nacional horrível. Quer dizer, a nacional era boa qualidade, mas passava-se muitas cidades e estávamos sempre a parar, muito trânsito, pronto. Chegamos aqui e tivemos, indicação por parte dos Travel Inspire. Os colegas deles entraram de graça. Eles deram a indicação mais ou menos do sítio. Viemos cá ter, para saber como é que seria mais ou menos amanhã. Então depois, tipo, isto passa-se por umas casas e o senhor estava um rapaz cá fora e ele disse, eu sou o pastor, não sei o quê, depois começámos a falar e ele fala inglês, por acaso fala bué bem, o que é fixe, deu logo para comunicar bastante bem. Fomos pastar as ovelhas com ele e ele disse para estacionar a carrinha no terreno dele e agora estamos dentro da carrinha, vamos fazer qualquer coisa para comer, são 9 da noite e amanhã visitamos. Esperemos nós gratuitamente. Até amanhã! E bom dia, são 6h20 da manhã, já tenho um montão de balões a passear, que engraçado.
Pronto, e o segurança está ali, naquela casinha ao fundo. Nós vamos ter que atravessar por aqui e o caminho lá em baixo, à partida já estamos dentro. E ali ao fundo é Pamukkale. Portanto, aqui está o acesso gratuito a Pamukkale. Não há sequer um portão. Já estamos dentro. Aqui é um bom sítio para caminharmos escondidos. Temos as ervas A proteger-nos. Está ali o posto de segurança. Não temos binóculos, mas temos esta câmera. Temos a zoom e assim eu consigo ver se temos alguém à vista. Porque são 7 da manhã, ainda não há turistas. Devíamos ter vindo mais tarde. Faz parte, não é? Da adrenalina. E ainda não vimos ninguém a passear, a não ser um homem que eu acho que deve trabalhar aí. Não tivemos que... Nos esconder. Se tivéssemos vindo tipo às 9 da manhã, às 10, já tinha muita gente. Mas às 7... Estamos totalmente expostos. Mas é que depois é mesmo muita gente, é como no Éfeso. Por isso nós temos que chegar ao sítio antes que toda a gente chegue. Isto é uma adrenalina do caralho. Ok, agora estamos aqui em campo aberto, literalmente. Postos de todos os lados. Vamos ter que conseguir chegar àquelas árvores. Câmaras. Nós parecemos tipo aqueles saqueadores das cidades. Temos isto tudo só para nós. Que adrenalina andar aqui às 7 da manhã, mas só também tipo mágico, não é? Que diferença para o templo de Éfeso, aquelas pessoas todas. Estou a ver um carro! Esconde! Oh, Tus! Sara, já há Tus! Quer dizer que já podemos andar à vontade. Siga! Como já há uma carrinha de turistas, acho que já podemos estar mais à vontade. Estamos oficialmente infiltrados aqui dentro. Obrigado a uma dica dos amigos do Travel Inspire. Obrigado ao pastor que tivemos com ele hoje e ele disse: ainda, é na boa. E isto, só para nós, é impressionante. Descontraídamente a comer uma banana. Estamos oficialmente na rua principal, com os templos aqui ao nosso lado. Esta é a rua e agora vamos em direção ao castelo de algodão. Water from a tap deposits solids in a kettle. Water from one of the inner Earth's hot springs deposits this sort of solid waterfall down a mountainside. Então, porque esta cor branca? Isto é devido a minerais. Durante provavelmente milhares de anos houve sempre água aqui e foi criando estas estruturas. Portanto, estas são as travertinas, ou seja, os terraços de água quente originais. E como dá para ver aqui, a água está a correr por aqui para as piscinas artificiais criadas para turismo. É triste ver assim esta paisagem tão seca. Nós já sabíamos que isto era assim, mas é sempre triste de se ver. Portanto, este é o sítio mais icónico que costuma ser usado para promover este lugar. Estas baciazitas aqui costumavam ter água, mas pronto, temos também aqui um belo lago e a pequena vila ao fundo. Vem água, está fresquinha, também é meio que parada e vem cá muita gente durante o dia e também até tem já aqui um sapo e tudo a viver. Portanto, agora o método, acho eu, deve ser isto. Esta água é quente. Então, vejam só como é que é todo isto. É impressionante, parece mesmo algodão. É por isso que eles chamam o castelo de algodão. Ok, já são 8 e já está a começar a encher. E estas piscinas foram construídas há mais de 20 anos. Portanto, isto não foi feito para o Instagram. Já na altura, claro que havia turismo, Já sempre houve. Tivemos a ver vídeos dos anos 70 e também já havia muita gente aqui.
Pronto, na altura a malta realmente ficava ali naquelas piscinas mais pequenas e naturais. Supostamente havia nos anos 60 ou 70 hotéis que foram construídos. Uma grande parte da água era desviada para os hotéis, para eles terem águas termais nas piscinas para os hóspedes. E isso fez com que as piscinas originais ficassem mais secas. Nos anos 80 o sítio aqui foi considerado Património Mundial da Unesco e então tiveram que remover tudo, todos os hotéis e fazer com que isto no fundo não fosse demasiado, não é? E agora tem uns jardins muito fixes. Bem, então vamos fazer parapente e agora fez-nos lembrar o momento em que fizemos parapente na Grécia, altamente. Aconselhamos a toda a gente, tem uma experiência. Ok, agora vamos à piscina da Cleópatra. Vamos conhecer a piscina da Cleópatra. Exatamente. The place was wrecked by an earthquake, but subsequent tremors turned it into a wonder of the world. A piscina da Cleópatra está aqui, Tem umas ruínas dentro. mas porque paga-se para entrar. o cenário é assim, isto parece mesmo um centro comercial aqui agora. Já tem a sessão fotográfica e tudo. Yeah. Então não é só hoje que a água está a ser dirigida para algum lado, não é? Dá para ver por este canal, com vários séculos, realmente eles já usavam a água e desviavam para onde precisavam. E agora é tempo de ir ver aquele grande teatro. Uau, que teatro impressionante! E é bem interessante, sempre escavavam um bocadinho para nós pormos os pés para dentro, para as outras passarem, se calhar. Aqui fica muito para dentro. O trabalho que está aqui, tudo feito à mão, É bastante incrível. este teatro está a partir tudo. Eu acho que este sítio é um sítio perfeito para terminar esta visita aqui. E agora vamos voltar lá para a casa do nosso colega pastor e vamos beber um chá, porque ele já mandou mensagens aqui a um chá. Se der para filmar qualquer coisa, assim o faremos. Ok, estamos lá de fora. Chegamos. De repente o Nuno já está ali a trabalhar com o Hakan e o amigo. Estão de volta dos tratores. Querida, mudei a vida de tatuador em Portugal para agricultor na Turquia. Não sei, mas fomos convidados para ir com eles até lá em cima, no Jeep. No Jeep? Sim, portanto vamos com eles. Telemóvel. Good. Que vista que estamos a ter. Not going to be so good. First time? Então fomos de Jeep com o Hakan, que é o dono do terreno no qual ficamos a dormir, e mais dois amigos para um monte aqui perto, a uns quilómetros, e eles estiveram-nos a mostrar as vistas, a ir-nos a comer, eles estiveram a tirar pedras, foi interessante. E agora estamos aqui de volta à casa do Hakan, e o filho dele tem 5 anos e gosta muito de dinossauros, e então o Nuno vai pintar um dinossauro para ele na casa dele. Então fiz aí o desenho para o pequenote, um dinossauro turbo com o nome dele. Ele era um dinossauro robô, chama-se Turbo Dino, e aí vai uma prenda para esta malta, foi altamente, ficou bem engraçado. E já nos despedimos do Hakan e da sua família, e agora deixamos outra vez aqui para apreciar um bocadinho o pôr do sol e relaxar. E relaxar, e principalmente porque de manhã queremos ver aqui os balões. Yeah. Os nossos amigos de Travel Inspire disseram que aqui é um bom sítio para se ver isto. Yeah, estamos Portanto, curiosos. Yeah.
Bom dia, são 6h15 da manhã e os balões de ar quente já estão aqui a voar, mesmo por cima de nós, e de facto isto é bastante incrível. Está-nos a fazer um bocadinho lembrar Bagan, no Mianmar, quando nós estivemos lá, só que não me recordo se eles passavam assim tão próximos de nós, mas era um espetáculo ver aquilo ao nascer do sol, com os templos todos e aquela neblina, fogo, era incrível, algo que nunca iremos esquecer, de certeza. E aqui também é um espetáculo, é sempre um espetáculo. Vamos encher o nosso balão. Já está pronto. Agora que já estamos acordados e já estamos noutro sítio, simplesmente a 10 minutos de Pamukkale, e este sítio é totalmente gratuito, é no centro de uma vila e também são águas termais. E se Pamukkale é conhecida por ser o castelo de algodão, por ser toda branca, aqui é conhecido por ser em tons terracota, laranjados Avermelhados. e avermelhados. Isto é nascente e eu diria que isto está para aí entre 40 a 50 graus, bastante quente. É pena o resto das piscinas não serem muito apetecíveis. Normalmente este tipo de situação acontece em águas termais, mas aqui é limpinha. Água quente é sinónimo de mergulho para o Nuno. Facilmente com aqui 5 graus. Espetacular. Só estou meio coberto. Nada melhor para começar um dia logo a cheirar a ovos podres. Estás mesmo todo sujo. Ai, quente! É sério? Tu não existes? Estava muito quente. Muito quente mesmo. Portanto, o senhor está aqui a vender chazinho, nós vamos beber um. Esta zona aqui tem termos há cerca de 5.000 anos, portanto eles até fazem rotundas com isto. E agora vamos deixar as águas quentes e doces e vamos para águas salgadas. E não é o mar. Vai ser um ferryboat mais pequeno que alguma vez apanhámos. Não está aqui mais ninguém. Está pesado. Bamboleia, bamboleia, porque vida agora prefiro vir assim. Bamboleia, bamboleia, porque